Queimadas na Amazônia. Queimadas na Amazônia influenciam o clima no sul do Brasil? Bom, essa é a segunda etapa da oficina de aprendizagem que estamos apresentando, que fala, sobre as queimadas na Amazônia. Nessa aula será falado um pouquinho sobre as queimas, focos de calor e os incêndios. Para iniciar a aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas que são afetados por queimadas, além da Amazônia, certo? Para vocês poderem entender um pouquinho, de cada um deles. Bom, o primeiro é o Cerrado. O Cerrado, ele possui uma vegetação bem diversificada, bem variada e dentre os tipos de vegetação estão a arbórea, arbustivas e os cipós. Geralmente as árvores que estão presentes no cerrado, elas possuem troncos tortuosos. E uma das principais características da vegetação desse bioma é a coloração da vegetação, que costumam ter cores amarelas, verdes ou marrons. Elas possuem essas cores por causa da grande incidência do sol, que acaba descolorindo, a vegetação. O clima do Cerrado, nos invernos, eles são secos e nos verões eles são mais chuvosos. A fauna do Cerrado, ela é bem variada, possui cerca de mais de 1000 espécies, E dentre essas espécies estão aves, répteis, mamíferos e anfíbios. O próximo bioma é a Amazônia, que é a que a gente vai tratar aqui nessa oficina de aprendizagem, então imagino que vocês já tenham ouvido falar, um pouquinho sobre ela, mas fazendo um breve resumo. Bom, a Amazônia, ela faz parte de uma grande área do território brasileiro, Mas ela não pertence somente ao Brasil, ela pertence a alguns outros países também. A vegetação, ela é formada por árvores com grandes copas, tanto que, por conta disso, há pouca vegetação rasteira, porque essas copas das árvores, elas evitam que entre sol dentro da Amazônia, e que acaba dificultando o desenvolvimento dessa vegetação rasteira. O clima na Amazônia, ele é quente e úmido, que também é conhecido por clima equatorial, e possui mais de 30.000 espécies diferenciadas. O outro bioma é a Caatinga. A Caatinga, ela está presente somente no território brasileiro. A vegetação, ela é adaptada para um clima seco. E alguns exemplos que, na verdade, são bem conhecidos, que fazem parte da vegetação da Caatinga, são os cactos e os arbustos. Imagino que todo mundo já tenha visto um cactozinho, que é bem conhecido, muita gente deve até ter em casa. E eles fazem parte da Caatinga. O clima, ele é semiárido e ele possui diversas espécies endêmicas. Eu quero que vocês pesquisem o que é espécies endêmicas e conversem, discutam na próxima aula. O outro bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical. As árvores que estão presentes nesse bioma, eles são de grande e médio porte. E o clima, ele é tropical úmido e também possui mais de 1000 espécies diferentes. O Pantanal é o outro bioma.
ele possui uma vegetação bem diversificada, incluindo espécies aquáticas, por conta da região alagada, né? E o clima é tropical. O último bioma é o Pampa. Ele possui uma vegetação de gramíneas, que são plantas que parecem laminazinhas. Um exemplo, assim, bem prático e que todo mundo vai saber é as gramas, né? A graminha que a gente tem no jardim de casa. É um exemplo de vegetação que pertence ao bioma Pampa. E lá o clima é temperado. Bom, esses são os 6 biomas, né, que são afetados por queimadas. E eles vocês já devem ter estudado, né? Imagino eu que na aula de geografia. Aqui foi só um breve resuminho para vocês conhecerem um pouquinho de cada. Agora eu pergunto: por que devemos nos preocupar com as queimadas? As queimadas, né, é um assunto bem conhecido e é um problema, na verdade, né, que deve ser discutido. E eu quero saber, né, por que nós devemos nos preocupar com as queimadas? O que elas podem gerar, podem causar? Quais são suas consequências, né? Bom, quando acontece a queimada, acontece uma redução da biodiversidade. A biodiversidade, o que ela é? Ela é as várias formas da vida, certo? E assim, quanto maior for a biodiversidade, significa que essa região ela é saudável. Então, se ela possui uma biodiversidade pequena, digamos assim, então quer dizer que ela não é tão saudável. Ou seja, se houver queimadas e houver a redução, consequentemente as regiões serão menos saudáveis. Favorecimento de erosões devido à retirada da cobertura vegetal. Favorecimento de formação de vossorocas. Nossa, o que é vossorocas, né? Vossorocas é a formação de grandes buracos de erosão que são causados pela água da chuva. Bom, a gente viu, né, que com as queimadas acaba acontecendo a retirada da cobertura vegetal, que acaba favorecendo, né, quando chove, a formação desses buracos de erosão, que são as vossorocas. Aumento do pH do solo. Mas por que o pH do solo ele é importante, né? O pH ele vai definir as reações do solo. Se o pH do solo estiver entre 5,5 e 6,5, então quer dizer que ele é um solo bom e ele é favorável para o desenvolvimento das plantas. Agora, se ele estiver acima ou abaixo desses pHs, então ele acaba dificultando, né, o desenvolvimento da vegetação. Piora da qualidade do ar devido à fumaça. Essa fumaça que é causada por causa das queimadas, ela possui diversos elementos tóxicos e ela pode levar muitas pessoas aos hospitais, porque com a fumaça, pode acabar dificultando a respiração, principalmente de pessoas que possuem doenças como asma, rinite, todas essas doenças assim, sabe, parecidas. E até mesmo a gente pode perceber, né, que realmente a qualidade do ar ela fica muito pior quando nós estamos em um lugar que possui fumaça. Por exemplo, a gente está num churrasco e está saindo muita fumaça. Você sente, né, que o ar fica pior realmente. E com as queimadas, né, imagina, é uma quantidade de fumaça muito maior. São de micro-organismos no solo. Mas o que são, né, esses micro-organismos e o que acontece? Bom, os micro-organismos, eles desempenham um papel bem importante na decomposição da matéria orgânica.
Eles fazem tipo a ciclagem dos nutrientes e ajudam na fertilização do solo. E se esse solo ele for pobre em micro-organismos, ele acaba, na verdade, né, perdendo a matéria orgânica presente e, consequentemente, acaba gerando um problema para os sistemas agrícolas, né, para a vegetação, porque a matéria orgânica ela possui nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Então, sem os micro-organismos, consequentemente, há uma perca da matéria orgânica que é importante para o desenvolvimento da vegetação. Bom, acabei, né, de explicar a redução do teor da matéria orgânica no solo, que é acaba sendo uma consequência da destruição de micro-organismos do solo. Outra consequência é a redução da capacidade de infiltração de água no solo, menor reabastecimento do lençol freático, aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Bom, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a concentração de CO2 na atmosfera. E caso vocês não tenham ouvido, vocês podem estar pesquisando, né? Mas mais para frente será abordado esse assunto com vocês. Então, não vou aprofundar agora. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os focos de calor. Mas, antes disso, eu vou revisar o que significam queimadas e incêndios. Bom, o que é, né, a queimada que a gente tanto está falando? A queimada, ela é uma prática que costuma ser utilizada nos campos brasileiros, né, para tirar a cobertura vegetal que está presente naquela região ali do campo, né. Alguns dos propósitos, né, que são, ou seja, para que a queimada ela costuma ser utilizada é fertilização do solo, renovação e limpeza do solo também. Um exemplo bem conhecido, imagino eu, é realizado a queimada para a colheita da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, a queimada ela é legalizada e legalizada somente, né, para queima controlada, claro, que tenham fins de produção agropastoris. E agora, o incêndio, o que seria, né? Ali foi só um breve resumo de queimadas que imagino que vocês já tenham em mente, né, da última aula, o que seja. Bom, o incêndio, ele nada mais é do que uma queimada fora do controle, ou seja, é um fogo muito maior. Esse incêndio ele pode ser causado de uma maneira natural, como, por exemplo, caiu um raio ali numa região, num campo, e começou a pegar fogo descontroladamente e ninguém viu. Ou então, ele pode ser causado pelas ações do homem. E agora, vamos falar sobre os focos de calor. Um foco de calor é um dado que é capturado, né, pelos satélites de monitoramento que estão a uma altitude de 700 a 900 quilômetros sobre o planeta. Bom, esses focos de calor, eles costumam ser capturados e tem os dados, né, sobre eles através do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. O INPE, ele é um instituto bem interessante que estuda principalmente assim as queimadas, né? Não somente as queimadas, mas através de lá vocês conseguem acompanhar diariamente, na verdade, as regiões que possuem maior focos de calor, queimadas, incêndio, conforme vai aumentando a porcentagem de biomas que já foram queimados num determinado período de tempo, né? Então, é bem interessante para quem se interessa, né? Quiser entender um pouquinho mais. Bom,
Voltando, né, aos focos de calor, um foco de calor, ele possui temperaturas acima de 47 graus. Então, qualquer local que possuir uma temperatura acima de 47 graus será capturado pelos satélites de monitoramento e será dado como um foco de calor. Através de um foco de calor, é possível detectar um incêndio ou uma queimada. O foco de calor, ele vai indicar a existência de fogo. Por exemplo, assim, vai haver uma regiãozinha ali que pode ter vários pontos de fogo ativo. Então, quer dizer que ali é uma região que possui um fogo maior, né? Uma quantidade de fogo maior. Só que para eles poderem diferenciar, né, somente o foco de calor, um incêndio, né, que é muito maior, uma queimada, eles precisam analisar vários dados, desde o tempo que aquele foco de calor está existindo, a quantidade que possui ao redor, né, digamos assim, desse foco de calor, tem todo um processo. Um incêndio ou uma ocorrência pode gerar um ou vários focos de calor, dependendo da extensão da linha de fogo. E lembrando, né, que nem todo foco de calor é um incêndio. Bom, sabemos, né, que as queimadas elas podem tornar-se incêndios e é muito perigoso, né? Que os incêndios e as queimadas elas levam a muitas consequências para o meio ambiente e para nós mesmos. Então, devemos pensar, né? Como podemos evitar? O que podemos fazer para até diminuir as queimadas, né? Cuidar com as queimadas e também evitar que elas tornem-se incêndios, que são muito piores. Afinal, é uma queimada fora do controle. Bom, uma das dicas é locais onde há montanhas, rios ou florestas densas próximas do local da queimada devem tomar cuidado, pois o fogo sobe e se alastra mais rapidamente. Então, caso você vá lá realizar uma queimada, mas você está em uma região em que há montanhas, rios ou florestas, você deve tomar cuidado. Na verdade, você deve até evitar, né, queimar em lugares assim, senão pode levar a um incêndio. Evitar queimar grandes áreas de uma só vez, já que dificulta o controle. Realmente, né, é melhor optar por queimar regiões pequenas, pois caso aconteça algo, né, e esse fogo se alasse, é melhor você conseguir, né, controlá-lo, para que também não se torne algo pior. Construir valas ou aceiros. Evitar queimar quando o vento está forte. Bom, aqui deve ser evitado porque, por exemplo, você está ali queimando, né? E tá com vento forte. Esse vento ele pode acabar carregando fogo para um localzinho ali que possui uma outra vegetação. E daí pode começar a queimar todo o resto da vegetação, né? E acaba tornando um incêndio. Preferir os horários com temperaturas mais amenas, como as manhãs ou os inícios da noite. Bom, acho que todo mundo consegue perceber, né, que no início da manhã a temperatura é muito mais fresca, até naquele verão terrível, né? E que ali no meio-dia é sempre mais quente do que o resto do dia. As temperaturas elas sempre são mais altas. E isso pode favorecer que o fogo aumente, né? Porque é uma temperatura mais elevada. E diferente também, né, do início da noite, que costuma ser mais parecido com a temperatura do período da manhã, que é mais fresco. Se houver árvores altas no local, cortá-las antes de começar a queimada.
Mesmo acabando a queimada, permanecer no local por mais 2 horas e verificar se não há nenhum outro foco de calor. Bom, aqui é muito importante que permaneça realmente, né, no local por mais um tempo, porque vamos supor que você realizou uma queimada, né, a pessoa tá lá fazendo queimando e tal, aí terminou. Só que você não percebeu que ali ainda continuou uma fumacinha, um negocinho, né? E esse pequeno, né, esse pequenininho foco de calor ali, aquela fumacinha, pode acabar se tornando um fogo, um pequeno fogo no início, que depois acaba, né, tipo, não vai ter ninguém vendo, ninguém cuidando, e pode acabar, né, queimando tudo que estiver ao seu redor, que acaba tornando-se um incêndio. Então, é importante ter certeza que a queimada acabou e que não vai voltar a pegar fogo. Não queimar a menos de 15 metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Bom, fogo e energia elétrica realmente não combinam, então é bem importante. Não queimar a menos de 100 metros ao redor de uma subestação de energia. Novamente, né? Fogo e energia não dá certo. Não queimar a menos de 50 metros ao redor de unidades de conservação. Essa daqui é bem importante, né? Porque unidades de conservação, elas devem ser preservadas. E já pensou se acontece, né, um incêndio, uma queimada, né, fora do controle e acaba pegando essa região. Não queimar a menos de 15 metros de ferrovias e rodovias. Não solte balões. Até agora, né, a gente falou bastante sobre algumas dicas que devem ser evitadas, né, que devem ser feitas para que as queimadas elas não se tornem incêndios. Mas esses são algumas queimadas realizadas por pessoas que trabalham na área agrícola e tudo mais, né? Na parte ali de plantação e afins. Agora, essa daqui, ela é bem importante para todo mundo, que ela diz não solte balões, e não estamos falando daqueles balões de aniversário que a gente vai ali, enche com a boca, faz uma festa, comemora, faz uma florzinha, uns arcos, não. Esses balões são aqueles balões de festa junina, que são bem conhecidos aqui no Brasil e também imagino que vocês já devam ter visto em algum filme, em algum momento da vida de vocês. Que são aqueles balões que geralmente são formados, né, por arames, também podem ser feitos, se eu não me engano, de bambu e ferro. E também é utilizado, né, papel e outros materiais para formar ele. E para aquele balão ele conseguir voar, ele conseguir ficar cheio e bonitinho, dentro dele vai uma tocha com fogo. Mas aí que tá o perigo. Porque quando ele vai subir, só que ele pode acabar, por exemplo, esbarrando em uma mega árvore. E daí já pensou, o fogo vai pegar na árvore, que vai começar a queimar e vai começar a passar para toda a vegetação que estiver perto dela, que vai acabar acontecendo o quê? Gerando um incêndio. Esses balões eles podem explodir, né, e causar literalmente um desastre. Portanto, eles devem ser evitados, né? Em muitas regiões do Brasil são utilizados, principalmente as que comemoram bastante assim essas festas juninas. Mas é importante todos terem esse conhecimento, né, do que eles podem causar. Apesar de bonitinhos, né, devem ser evitados. Não faça fogueiras perto de vegetação. É muito legal, né, fazer uma fogueira bonitinho, principalmente também em épocas de festa juninas. Porém, essa fogueira não é interessante fazê-la perto de vegetação, porque o fogo pode bater um vento, né, como a gente viu, que é meio perigoso, que acabe levando o fogo da fogueira para uma região que possui
os matinhos, vegetação, uma árvore, né? E pode acabar pegando fogo em tudo que estiver perto, então é perigoso e deve ser evitado. Capine a área perto da sua casa, molhe faixas de terra seca, principalmente para quem mora em regiões muito quentes, né? Porque a terra seca ela pode acabar tornando um foco de calor. Então, é importante cuidar. Bom, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e também consigam perceber a importância de estudar sobre as queimadas, de saber identificar as consequências que elas podem causar, não somente para o meio ambiente, mas para nós também. E é legal que vocês compartilhem, né, com os conhecidos de vocês, com os familiares de vocês, essas dicas sobre as queimadas. Tem muita gente que não dá bola, né, que às vezes vai ali e queima alguma coisa, mas não sabe o mal que ela pode causar, né? Pensa, já pensou? Você vai ali queimar uma coisa de bobeira e acaba gerando um incêndio. Outra coisa que não foi falado durante, né, a aula, mas a bituca de cigarro, ela pode gerar um incêndio. Então, né, um incêndio da ação do homem. Então, devem tomar cuidado. Se vocês conhecem alguém, né, deem essas dicas, falem um pouco sobre o assunto, que é bem importante. Agora, vocês têm 3 atividadezinhas para serem feitas. Ela diz assim: uma das consequências causadas pelas queimadas é a diminuição da qualidade do ar. Explique por que isso acontece. Lá no início, né, a gente falou que uma consequência causada pela queimada era a diminuição da qualidade do ar por causa da fumaça. Porém, não é só isso, né, que acontece. E eu quero que vocês expliquem melhor, que vocês se aprofundem no assunto. Façam um breve resumo sobre isso. A questão 2, ela diz: qual dos biomas apresentados possui maior número de queimadas nos últimos 5 anos? Justifique. Bom, no início da aula, né, a gente falou sobre 6 biomas: o Cerrado, a Caatinga, Amazônia, Pampa, Pantanal e Floresta Amazônica, certo? Esses são os 6 biomas que foram apresentados. E agora eu quero saber, nos últimos 5 anos, ou seja, desde lá de 2016 até 2021, né, qual deles que houve o maior número de queimadas? E por que que foi esse bioma, né? Que difere dos outros, porque acontece maior número de casos de queimadas nesse bioma. E a última questão, ela pede para que vocês escolham um dos biomas e façam um resumo. Nesse resumo, deve conter informações sobre solo, vegetação, clima, fauna e flora. Em seguida, responda se existe diferença entre as queimadas em cada um deles. Em qual época do ano mais ocorrem queimadas e por quê? Além das queimadas, quais outros desastres ambientais podem acontecer nesses biomas? Bom, eu sei que eu já fiz um breve resumo, né, sobre cada um dos biomas, porém ele foi bem breve. E agora eu quero que vocês se aprofundem mais e busquem mais informações sobre eles. Eu quero que também vocês vejam se há diferença entre as queimadas em cada um deles. Se existir, né, eu quero que vocês digam qual que é essa diferença e em qual época do ano que ocorre mais queimada, né, nesse bioma. Por exemplo, em julho, em tal bioma, é a época que mais terá queimadas. Eu quero saber, claro, né, o porquê. E além das queimadas, existem vários outros desastres ambientais, né, que devem ser discutidos, devem ser estudados e vocês devem ter consciência sobre eles. Então, eu quero que vocês escolham
um bioma e vejam, estudem, né, quais são os outros desastres ambientais que podem acontecer nesses biomas. Podem fazer sobre todos ou sobre o bioma que você escolher, né? Bom, essa aula é isso. Obrigada a todos e até o próximo encontro.